Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar o assunto diabetes mellitus. Nós falamos anteriormente em várias situações até para explicar como que acontecia, os fatores importantes para acontecer diabetes, e hoje nós vamos terminar com sinais e sintomas, complicações e tratamento. Bom, a maioria dos sintomas é causada por deficiência da insulina efetiva, aquela que faz o papel dela, né? E subsequentes anormalidades metabólicas. O aumento da demanda de insulina, como crescimento, infecção, gravidez, tudo isso pode precipitar os sinais e sintomas. Os principais são aqueles que perturbam o metabolismo dos carboidratos e acúmulo de glicose no sangue, que chamamos de hiperglicemia, e que, em sequência, produz glicosúria, que é glicose na urina, já que não foi totalmente reabsorvida na urina. Que, por sua vez, não sendo reabsorvida, produz excesso de sede, com maior frequência, desidratação e fome excessivas. Esses são alguns dos principais sintomas. A glicosúria, ela ocorre quando o nível sanguíneo aumenta muito e os rins não conseguem reabsorver. Porém, em idosos, os rins já não são mais tão atuantes quanto mais jovens, já estão com algum tipo de deficiência devido à própria idade, eles podem ser menos capazes de excretar o excesso de glicose no sangue. Em sequência, esses níveis de glicose podem ser altos e às vezes não aparecer na urina, porque faz parte daquela questão. O idoso já é mais sensível, já não tem aquele metabolismo tão eficaz como em épocas anteriores, né? Bom, quando ocorre grande quantidade de glicose no sangue, a água é traída para o tubo renal, resultando em grande perda de urina. O aumento da perda de urina, olha bem a sequência, leva à sede, e se não houver um maior aporte de água, com maior consumo, poderá haver desidratação. O aumento da fome ele vai ocorrer porque o metabolismo já não consegue processar os alimentos adequadamente. São comuns e potencialmente incapacitantes e fatais. O diabetes é uma importante causa de infarto do miocárdio, AVC, cegueira, amputação de membros e insuficiência renal. Essas são as complicações mais graves, né? E resulta da hiperglicemia e outras anormalidades metabólicas que acompanham a deficiência da insulina que não funciona, aquela insulina que às vezes existe, como nós já falamos, e não consegue entrar na célula. As anormalidades metabólicas causam lesão de vasos sanguíneos e de outros tecidos do corpo. Por exemplo, a aterosclerose, ela desenvolve-se mais cedo, no caso do diabético, progride mais rapidamente e torna-se mais grave em pessoas com diabetes. As alterações microvasculares causam nefropatias, retinopatias e neuropatia periférica. Outras complicações incluem
distúrbios músculos esqueléticos, aumento do número e da gravidade de infecções. Todo mundo já deve ter ouvido falar em pé diabético, quando a pessoa fere o pé e ele não consegue cicatrizar, né? Infecções que são às vezes muito graves e a pessoa às vezes tem que amputar dedo, depois, se continuar, tem que amputar pé. Eu já vi gente que amputou a perna, depois amputou as duas pernas. É triste, sabe? É uma situação que tem que ter muito cuidado para não chegar a esse ponto. E complicações na gravidez também são causas comuns no diabetes, né? Agora, quais são os medicamentos que nós usamos para tratar a diabetes? Eu já disse aí desde o início do canal que esse canal ele não é para ensinar ninguém a tratar, né? É ensinar as pessoas como que as coisas acontecem, como as doenças acontecem, o que a gente tem que falar para a gente prevenir, fazer o máximo possível, fazer um tratamento sem medicamento, e quando for o momento de medicamento, nós apenas vamos dizer os medicamentos que se usa, mas nunca a gente não está aqui para tratar. Quem vai tratar é o profissional habilitado para fazer isso. A situação aqui é vocês entenderem tudo como se faz, mas o tratamento é específico do profissional habilitado para fazer isso. O que se usa para tratar diabetes? Primeira coisa é a insulina, né? A insulina exógena, que a gente chama, eu já expliquei para vocês que o organismo da gente produz a insulina, né? Mas no caso do diabetes tipo 1, ele não produz mais. Então a insulina tem que vir toda de fora, né? Injetável, né? Então ela é usada para repor aquela insulina endógena que já não tem mais. E ela tem os mesmos efeitos que o hormônio pancreático, que é aquela insulina que foi feita dentro do corpo. Então, a insulina reduz os níveis de glicose no sangue, porque ela faz aquele papel que nós já mostramos. Aumenta a captação de glicose pelas células e reduz a produção de glicose no fígado. Quer dizer, ela tem um grande papel, a insulina. Ela é usada para tratar o diabetes tipo 1 e, em algumas situações, o diabetes tipo 2 complemento ao tratamento por via oral. Tem gente que não consegue controlar, às vezes precisa de um aporte de insulina, além da questão que todos os diabéticos devem ter com muito cuidado, a questão da dieta. Ela tem uma dieta especial, controle de peso e os medicamentos orais, que normalmente eles têm que ser tomados, né? Os outros medicamentos usados para tratar diabetes têm funções específicas, né? Então, tem vários medicamentos orais e cada um tem uma situação diferente. Então, essa situação só pode ser avaliada pelo médico que está fazendo o tratamento, que ele vai verificar onde se encaixa melhor um determinado tipo de medicamento. Então, tem medicamento, por exemplo, que ele vai facilitar a entrada, vai fazer o papel da insulina. Ele vai abrir o caminho para a glicose entrar na célula, né? No caso, a metformina é uma muito usada para isso, né? E há outras situações que você vai diminuir a glicose no organismo, outras você vai fazer esse mesmo papel de retirar o excesso, mas você tem que ter o cuidado se ele não vai causar hipoglicemia. Enfim, são vários medicamentos, e hoje já tem até os injetáveis, né? Que deveria ser oral, mas não, que todos já sabem aí do que eu estou falando, né? Então, alguns tipos de medicamentos que são usados, por exemplo, a carbose é um medicamento que ele retarda a absorção do carboidrato complexo, sabe?
complexo em glicose e açúcar simples. Quer dizer, ele segura um pouco a glicose que você está tentando absorver, né? Foi que você ingeriu. Nesse caso, ele pode ser associado à insulina ou um outro medicamento oral que tem uma função diferente, né? Nós temos o grupo da glipizida, gliburida e glimepirida. Esses medicamentos, ele aumenta a secreção e o uso periférico da insulina, ele favorece a secreção. Então, ele reduz a produção de glicose no fígado. Ele aumenta o número de receptores das células ou altera ações pós-receptores dentro da célula para responder à insulina. Quer dizer, que ele faz um papel para tirar aquela questão de o organismo não conseguir fazer com que a insulina entre na célula. E depois de entrada também, aqueles sinalizadores, ele faz aqueles sinalizadores funcionar para que a insulina faça o papel, a glicose faça o papel dela dentro da célula. A insulina não entra na célula, né? Ela chega até a sua superfície. Bom, só são eficazes se houver a produção de insulina, né? Então, esses medicamentos, eles não podem ser usados em diabetes tipo 1, só tipo 2. No caso, a glipizida, tem que tomar cuidado com ela, que ela pode provocar hipoglicemia. E você sabe que hipoglicemia é muito grave, porque ela falta, um dos problemas é faltar a glicose no cérebro, e a pessoa pode ter um problema muito sério com isso, né? Bom, a metformina, como eu já falei, ela é de primeira escolha em diabetes tipo 2, né? E também em pré-diabéticos. As pessoas que têm tendência diabética, por ter resistência à insulina, né? A metformina é muito usada. E tem muita gente que não passa bem com a metformina, existe isso. Mas às vezes, apenas a dose sendo mudada, o tipo de medicamento que vem, porque às vezes a metformina ela é de uso normal e tem a metformina que é a liberação lenta. Essa que é a liberação lenta, as pessoas se adaptam melhor com ela, né? E não tem problema. É caso a caso, isso é coisa de especialista que tem que olhar isso, né? E, bom, a grande vantagem do uso da metformina, né, é que ela não provoca hipoglicemia. Bom, outros medicamentos disponíveis, mas a gente aqui não vai citar todos, que são vários, né? Agora, qual o objetivo do tratamento? Porque a gente sabe que o diabetes não tem cura, pelo menos até o momento não, né? O objetivo, então, é manter a glicemia em níveis normais ou quase normais, de 70 miligramas, né, por dl até 99 miligramas por dl, né? Aí seria o normal. De 100 até 125 é considerado pré-diabético. E acima de 126 já é diabético, né? Outro objetivo do tratamento é promover o metabolismo normal dos carboidratos, gorduras e proteínas, evitar complicações, né? Evitar episódio de hipoglicemia, como eu falei atrás, né? Esse regime de tratamento, principalmente quando é no serviço público, em entidades que tratam em conjunto, né, que não seja um indivíduo particular, o ideal é reunir uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, no centro de saúde, do SUS, né, corre muito isso. Então, há uma equipe formada com médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, eles trabalham em conjunto, em equipe,
para planejar, monitorar, revisar o plano de tratamento individualizado. Cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Isso tem que ser observado. O objetivo o que é? Orientar, né? Tem uma colega farmacêutica que ela usa muito esse termo, né? Educar. E daqui a pouco eu vou falar o nome dela, para vocês também poderem acompanhar o trabalho dela. Orientar a tratar a sua doença e fazer modificações no seu estilo de vida. O diabético ele tem que mudar o estilo de vida dele. Ele não é uma pessoa comum como os outros. A doença dele depende muito da educação que ele tem para conhecer profundamente. Tanto que nós fizemos esses vários episódios aqui para que haja um conhecimento geral. Esse episódio que nós fizemos aqui, ele é muito para o usuário, mas ele é muito também para o profissional de saúde que ainda não faz isso, né? Então, é fundamental que o conhecimento seja amplo para que a pessoa saiba o que está acontecendo com ela e tome as medidas para não piorar, né? Então, no caso do diabetes tipo 1, o tratamento é só insulina, dieta e exercícios fortes, viu, gente? O diabético, o obeso, da mesma forma, e de uma forma geral, mas esses particularmente, têm que fazer exercício. Senão, a gente não consegue obter êxito, né? Agora, no tipo 2, o tratamento é dieta, exercício, controle de peso, se necessário, adicionar medicamentos orais e insulina, né? Agora, uma coisa que eu coloco aqui muito de importância é não usar medicamentos que estão dispostos aí na internet. Não façam isso, gente. Por favor. Quem trata é profissional, vendo o paciente assim, ó, cara a cara, olhando, medindo, comentando, instruindo. Isso é que é o tratamento. Esse negócio de chá disso, chá daquilo, isso é a pior coisa que tem, porque a pessoa acredita naquilo, acha que não está gastando dinheiro, vai resolver e vai só piorando, porque a diabetes, se você não cuidar, ela vai piorando muito, né? E é uma doença triste, é uma doença que se você não cuidar, você vai só piorando. Bom, não vá na conversa desses tratamentos que eles falam aí, isso é tudo balela, isso não tem nada a ver, eles não conhecem o seu caso, não conhecem a sua situação, como é que vão te orientar para você tomar medicamento sem te conhecer? Só pensa nisso, gente, não pode, né? O SUS está aí, todo mundo, se não tiver um plano de saúde, se não, enfim, procura um profissional de verdade, aquele profissional que vai te tratar da forma que precisa, né? Como é que hoje controla o diabetes? Toda a vida a gente faz aquele exame de glicemia, né? Glicose de jejum. Hoje não é mais assim. Aquele exame de glicose de jejum está praticamente ultrapassado, porque varia muito. Hoje você está bem, amanhã você não está mais, hoje você comeu um pouco mais, não é a mesma coisa de hoje e amanhã. Então, o exame hoje preconizado, e que você tem para saber o seu controle se está certinho, é da hemoglobina glicada, é o HbA1c, que é um exame de sangue que avalia os níveis de açúcar no sangue ao longo de um período de 2 a 3 meses. Então, com esse exame, você fica sabendo se você está certinho ou se você não está, se você está saindo dos trilhos, né? Então, no caso da hemoglobina glicada, o ideal é que ele seja abaixo de 5,7%, que é o saudável. Entre 5,7 e 6,4 indicam pré-diabetes. E os 6,5 ou mais já é diabetes, né? Agora, a última coisa que eu queria falar com vocês eu tenho uma colega farmacêutica chamada Mônica Amaral Lenzi. Ela é uma estudiosa em diabetes, ela só trabalha com diabetes, é uma especialista farmacêutica. E ela tem um portal no YouTube, vocês podem anotar, chama Diabetes e Você.
Mônica Amaral Lenzi. Ela, inclusive, faz programas ao vivo. Ela tem um programa que ela faz na hora do almoço e ela divulga muito. E ela responde perguntas, ela é uma especialista. Então, se vocês quiserem aprofundar e saber detalhes, procure o portal da Mônica Amaral Lenzi e mais informações ela vai trazer para vocês. Eu espero que essa parte de diabetes tenha sido útil para vocês, aqueles que são diabéticos, aqueles que são pré-diabéticos, aqueles que não são e querem saber para evitar de ser. Tá? Eu agradeço muito a atenção e quem gostou, dá um clique para mim, inscreve no canal para receber, divulgue. Um abraço, até o próximo.